Muito boa tarde, clã. Sejam bem-vindos aí de novo a mais um vídeo. Meu nome é Oliveira e a gente está falando de Game Dev. Da última vez que vocês viram meu processo aqui, eu tinha acabado de começar a desenvolver o jogo de fato, né? Fazer o... Vou colocar aqui. Fazer o cenáriozinho, começar a criar as regras, a programação, enfim. Eu desenvolvi bastante disso. E eu tô crente que até sexta, mais tardar final de semana, eu já devo ter um pré-alpha pronto, porque em tese tá tudo aqui já. Todas as regras estão feitas, tudo que a gente precisa para o jogo funcionar está encaminhado. O processo que eu estou fazendo agora é tentar otimizar isso, e eu estou fazendo alguns testes porque às vezes as coisas não funcionam como a gente esperava. Inclusive, acho que não sei se eu estou atrapalhando ali, mas ali embaixo, onde está meu mouse, tá a velocidade em 22.50077, não sei o que. Então, uma velocidade gigantesca. É, mas vocês vão ver aqui que ele não anda nada rápido. Deixa ele pensar um pouquinho. Porque eu ainda estou refinando, né, esses detalhes. Então, além de fazer esse refinamento do sistema, eu também estou dando um talento aí na parte visual, né? Então, vamos começar da parte mais importante aqui. Vocês lembram da nossa pequena aberração que não tinha dado muito certo? Agora deu. Depois de muito custo eu consegui arrumar isso aqui, deu certo. Não precisei refazer nada, não precisei ter nenhum tipo de retrabalho ainda, mas eu também vou chegar nesse ponto. E, e tá aqui, nosso personagemzinho tá funcionando, e não só ele, mas o boss também tá de acordo. Então, um grande dia, conseguimos resolver uma coisa que estava atrapalhando o processo. Mas como de costume, né, resolver uma coisa cria dois outros tipos de problema. Eu descobri que o jeito que eu estava importando é, os, os modelos em 3D do Blender aqui para a Engine, né, aqui para o Unity, estava dando um problema na hora de fazer essa conversão, na hora de exportar de um e importar para o outro. Ele estava trazendo as informações meio quebradas para cá. Mas depois de umas tentativas e erro, eu peguei a manha, então todo recurso 3D que a gente for usar aqui, em tese não terá mais esse problema. Então, eu trouxe para cá já o protagonista, eu trouxe o boss. Vocês mais atentos aí devem ter reparado, não é o primeiro, mas eu trouxe o que eu gostei mais, então isso aí. E eu coloquei uns outros detalhezinhos assim. Isso daqui, que temos que conversar sobre isso também. O chão, e enfim. Então agora é mais a fase de tentar refinar e fazer as coisas funcionarem. Então vamos começar pelo que não está funcionando. As animações. No último vídeo que eu fiz, vocês viram que inicialmente o nosso boyzinho aqui ele estava conseguindo mexer as pernotas. Tava feio ainda, enfim, mas ele estava mexendo. Agora já não deu mais muito certo. Eu tentei fazer de algumas formas para ter um pouco mais essa noção de velocidade. Eu tentei fazer as animações segundo tempo musical mesmo. Então, tipo, eu fiz uma batida bem por alto, assim, tipo um metrônomo, e eu tava tentando acompanhar isso na animação. Então, assim, uma batida um por um, ele dava um passo a cada, sei lá, segundo, vamos dizer assim. Ou a cada um tempo. Dois por um, ele tava fazendo dois passos a cada tempo e por aí vai, porque dava melhor essa sensação. Só que a animação ainda tava meio zoada e o tempo tá acabando. Então, a gente tem um pouquinho mais de um mês aí para terminar essa obra de arte. Então, eu decidi cortar caminhos. O que que eu fiz? O Unity, eu acho que todas as game engines têm essa função. Eu consigo pegar pacotes e assets disponíveis na plataforma deles mesmo. Então, outros criadores, outras pessoas mais competentes e mais capazes do que eu, eles criam esses pacotezinhos aqui
E cada um desses pacotes tem vários recursos, né? Isso aqui. Ele tem vários desses recursos aqui que dá para ir usando. E são coisas que eu não precisaria fazer, né? Tipo, aqui não vai dar para ver muito bem, mas tipo, ele tem um pedacinho ali de um modelinho que a gente pode usar. A ideia inicial era que eu fizesse tudo do zero. E eu fiz até aqui, mas como agora o tempo tá acabando e eu tô querendo deixar bonito porque tá muito feio, eu me dei esse luxo. Quando a gente for fazer o jogo principal e depois que eu revisitar isso aqui, é tudo por conta própria. Mas os mais importantes podem ter certeza que fui eu que fiz, tá? Então, basicamente, o que é de minha autoria são os personagens aqui. É, o chão nem vou contar porque o chão é só um plano com uma cor. Mas a cor, o material que tá compondo esse chão aqui, tipo, a cor dele eu peguei emprestado da internet, tá? E esses recursozinhos que vão aparecer ali na tela, tanto o barril quanto o cavalinho, eu que fiz. Que inclusive é até por isso que tá meio bugado, tipo, ele tá meio achatado, dá pra ver. É, o que mais que eu tô tentando refinar? Além da animação e esses recursos em 3D para dar um floreio, para dar uma ficar mais agradável de comer com os olhos, né? Ahn, eu também estou tentando dar um tapa nas partículas. Eu até um desses pacotes aqui, um desses milhares de pacotes que eu baixei, é um que tem partículas. E por que que eu estou tentando fazer isso? Eu acho que ele vai enriquecer mais a questão das animações. E eu até eu tinha pesquisado, deixa eu até achar aqui que eu já mostro para vocês a ideia. Para ele ficar mais bacanudo. Animation, aqui vai ficar melhor. Tem essa técnica que a galera de animação usa chamada smear frames. Eu sempre achei muito legal. E eu particularmente gosto muito quando usam isso tanto em animação tipo desenho animado, animação em 3D, enfim. Porque é um jeito bacana de você mostrar velocidade poupando quadros de animação ou otimizando eles. Então, assim, nesse caso aqui, né? Tipo, ele tá mostrando que, sei lá, esse círculo entrando em movimento, ele chega no ápice do movimento, vamos dizer aqui, então, tipo, ele fica bem borrado, e aqui no final ele tá voltando à inércia, né? Então, eu tô querendo fazer isso com o movimento do personagem. É um dos motivos pelo qual a animação tá demorando um pouco mais, porque, cara, isso é bem mais difícil do que eu esperava. Então, fazer a animação básica no Blender foi complicado, mas é um processo simples, relativamente simples. Mas aqui, conseguir implementar todas essas coisas, cara, é um procedimento bem mais complicado do que eu esperava. Não sei se é pelo fato de que eu estou tentando usar animação terceirizada, vamos dizer assim, ou se é porque eu sou burro mesmo, que também é uma imensa de uma possibilidade. Mas eu estou nesse processo agora, então em paralelo eu estou tentando fazer essa questão meio que tudo gira em torno, né, do visual, de dar esse trato e deixar mais interessante. Eu tô até vendo se eu conseguir acertar o sistema bem o suficiente para ele funcionar da forma esperada, que ainda não tá, mas tá quase lá. Eu quero tentar até mudar o cenário, tipo, ao invés de deixar uma linha reta assim, fazer tipo subida, descida, enfim, deixar um negócio mais bacana, mais dinâmico. Então isso é da parte visual. Da parte de programação, quais são os problemas que a gente encontrou, né? Já que a gente tá falando de problema. A regra, ela tá bem fundamentada. Então, tipo, ó, ele tá começando a andar bem devagarzinho, beleza? Mas a ideia é que, ele pegou um cavalinho, ele já vai aumentar um pouco a velocidade. Pegou outro, já aumenta mais, beleza. E até conseguir setar a câmera de, tipo, ele dar um trancozinho para ter um pouco mais essa sensação de movimento. Que até tem que mudar um pouco mais a câmera para melhorar isso também. E toda vez que ele bate, ó, ele perde a velocidade. Beleza. Inclusive ali em cima está indicando a velocidade. Quais são os problemas que a gente encontrou com isso? Primeiro, vocês vão ver que o script que eu criei, o cenário que vai gerar aqui já é diferente do último que vocês viram. Então, é um gerador de tanto de obstáculo quanto buff.
que é muito bacaninha, muito legal, só que ele não tá. Eu não consegui determinar as regras de velocidade muito bem. Tipo, eu criei 4 níveis distintos. Deixa eu até ver se tem algum lugar aqui que daí eu consigo mostrar pra vocês. Ele vai ter 4 velocidades específicas. E dentro. Ah, aqui ó. Ele tem esses tiers aqui de velocidade. Em tese, cada um dos buffzinhos dele devia aumentar isso daqui em 2 ou 3. E toda barra usada que ele toma deveria diminuir em 5 pontos. Quando ele passa do. Se ele conseguir passar de 5, ele vai entrar na velocidade média. Se ele conseguir passar de 10, ele vai entrar na velocidade rápida. E se ele conseguir passar de 16, ele vai entrar em muito rápido. Por que isso é importante? Porque isso daqui vai ajudar a medir como que vai ser a interação com o boss. Então, se você tiver na velocidade, sei lá, média ou rápida, não é suficiente para dar um hit kill no boss. Então, você ia tomar um safanão dele e voltar alguns espaços para trás. Que eu também tenho que fazer a animação disso, ou encontrar, enfim. Mas eu consegui setar a regra disso daí, que inclusive está aqui. Esse boss gate é o script para determinar se a gente consegue matar o boss ou se ele trava a gente. E esse checkpoint, que inclusive até um jeito muito interessante, tive que pesquisar para entender como que eu faria isso, mas foi um jeito bacana. O boss te dá um safanão e você vai dar meio que um respawn nesse checkpoint. Eu queria fazer a animação do bonequinho voando ou alguma coisa assim, mas por enquanto isso daqui funciona relativamente bem. Começou a quebrar as coisas quando eu comecei a mexer mais na questão de velocidade aqui. Que foi um dos problemas que a gente encontrou quando estava fazendo a última versão. Porque quando ele estava gerando segmentos da fase, né, um atrás do outro, chegava uma hora que o boneco estava tão rápido que ele não conseguia gerar, né, em tempo hábil isso. Então é um dos motivos pelo qual eu estou insistindo tanto em encontrar uma forma de emular melhor a velocidade, ao invés de ter que ficar aumentando exponencialmente a velocidade, porque, cara, coisa muito rápida, a tendência é quebrar. Ou a câmera não consegue acompanhar, ou ele para de dar esse spawn de obstáculo e buff, enfim. É, falando em buff, também é muito importante apontar isso. No último vídeo vocês viram, eu acredito que já estava no último vídeo, sim, mas enfim, que o buff era para ser uma um sapato. E eu acho que isso é muito legal. Mas mais legal é isso aqui, porra. É o nosso. É um cavalo de pau. Yes. Grande dia. Inclusive eu pensei até. Pensei não, tipo, é uma coisa que eu ainda vou colocar aqui. Mas à medida que vai ter, ao invés de ficar aparecendo esse velocímetro, não só aqui em cima, mas aqui embaixo. A câmera tá tampando um pouquinho, então eu vou tirar aqui. Vocês vão ver que ali embaixo tem uma barrinha que vai enchendo. Então, eu tenho um botão aqui que eu posso aumentar a velocidade só para testar. E ali em cima está indicando a velocidade, se ele está rápido, se ele está médio, se ele está devagar e por aí vai. Eu também estou melhorando isso. Primeiro porque eu quero colocar em cavalos de força, já que a gente está pegando um cavalo de pau. E segundo porque esse mostrador do jeito que está aqui embaixo, esse daqui, muito feio. Eu só criei ele para fazer uns testes ali em relação a como que ele se comporta. Ele está funcionando bem. Então, na medida do possível, tipo, num sentido geral, tem bastante coisa pronta. Então, tipo, olha, tem a velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta e muito alta, tá enchendo a barrinha ali. Então vai ser uma forma da gente saber em que pé que a gente está além da velocidade em si. O que mais? Botar o cavalo de força também. Eu quero fazer, tipo, isso ali de baixo como se fosse um velocímetro mesmo, tipo uma barrinha que enche assim, porque eu acho que fica mais bacana. E uma outra coisa que eu também tenho que fazer ainda, eu acho que por enquanto não faz tanto sentido, porque eu estou testando, né, uma fase relativamente pequena. Deixa eu ver o tamanho dela. Tá com 238 unidades. Cara, isso não é grande. Então, eu aumentando mais, eu pensei em fazer uma barrinha semelhante àquela que vocês viram ali embaixo de velocidade, de progresso. Então, para você saber aonde que você está e deixar um marcadorzinho ali de onde é o checkpoint, ou enfim.
Então, para você ter um acompanhamento de onde que tá na fase, para saber se você tem que apertar o passo, né? Se você tem que ser mais rápido ou, enfim, só para ter essa noção. Que mais? Ó, esses assets aqui, por mais que eu tenha feito um bem parecido, eu até podia exportar ele porque ele estava pronto, mas esse daqui já veio um desses bundles aí de assets que eu peguei, então eu acabei só colocando ele aqui para testar. Porque isso também é uma coisa muito importante, da gente ter essa noção de velocidade, a gente precisa ter referencial, né? Então eu estou tentando encontrar referenciais ideais. Uma outra coisa bacana que eu não tinha me tocado, que faz muita diferença, né? Nessa questão de você ter uma noção da velocidade em si. Eu vou colocar uma aqui embaixo que eu acho que vai ficar mais fácil de ilustrar, né? Quão importante é a sensação que a câmera dá. Então, primeiro que eu tenho que fazer ela chacoalhar mais enquanto ele está correndo, que eu acho que vai ajudar bastante nisso. Mas isso daqui, esse sliderzinho aqui é muito importante. Isso aqui é um negócio chamado FOV, Field of View, e ele serve para é mais ou menos a aproximação da câmera. Então, tipo, aqui vocês vão ver que eu não tô necessariamente mexendo a distância da câmera, é só o foco dela e ela não tá saindo do lugar, mas o foco dela tá mudando. Então, olha isso aqui é a velocidade da luz, porra. Então, eu tô fazendo testes com isso também, que tipo, quando ele tiver na velocidade mais alta possível. Eu até tenho um script para isso, mas como ainda tem muito obstáculo e muito buff um atrás do outro, ainda não está arrumadinho. Então, é uma das coisas em paralelo que eu também estou fazendo, de tentar arrumar isso daí para setar de tipo quando ele estiver andando bem rápido e expandindo essa visão, sabe? Tipo, ele não precisa chegar até aqui, mas de ter essa sensação que vai ajudar bastante a dar esse feeling, dar essa sensação de velocidade mesmo, que eu acho que é a coisa mais importante. E a última coisa que eu acho que mais assim, visual não, mas é um destaque muito grande, é a questão do boss. Então, vocês vão perceber, deixa eu só arrastar o nosso brodinho pra lá, pra ver mais ou menos que o boss, acho que ele tá em 230, vou botar mais perto lá. Ele 466, porra, não cheguei nem perto. Vamos lá, 460 e tal. Ele era pra ser só o dobro do tamanho do nosso boyzinho. E eu percebi aqui que nessa escala tá insano. Ele tá. O bagulho tá louco. Então. Mas eu achei bem legal. Eu achei bem exagerado. Então eu quero fazer, sei lá, alguma animação que, se ele passar pelo check de ele mata o boss em uma só tacada, tanto o nosso personagem quanto o boss fazer alguma animação diferente. Possivelmente ele toma uma lapada e consegue abrir uma porta que tem aqui atrás ou coisa parecida. Mas isso daqui vai ser um dos pontos de destaque também. Eu acho que é isso. Por enquanto, o que temos é tudo isso. Também encaminhado. Vou ser bem sincero, eu aparentemente eu sou mais orgulhoso do que eu imaginava. Não perfeccionista, mas orgulhoso. Eu queria ter feito mais coisa por conta própria, assim, de tipo. Eu não tô usando agora nenhum asset muito importante para o conteúdo em si, né? Mas, porra, eu queria fazer tudo sozinho. Então, é muito possível de eu deixar isso aqui por enquanto, mas depois eu ser metido o suficiente de colocar os meus. Mas é só para ter alguma coisa realmente garantida de estar pronto até o final desse mês, pelo menos. Então, eu acho que eu consigo arrumar tudo até sexta-feira, talvez final de semana, para já disponibilizar para vocês. Ainda deve ter uma ou duas iterações de que eu consiga melhorar isso daqui. Vou ainda tentar incluir a música, né? Porque agora eu tô meio que fazendo em paralelo, né? Antes a gente estava lidando com cada um dos nossos tópicos separados, mas agora eu tô, tipo, ao mesmo passo que eu tô mexendo com aqui a programação, eu tô com o Blender aberto, eu tô tentando fazer os testes para ver o que funciona melhor. Mas é isso. Ainda tem a etapa da música, ainda tem essa revisitar aí o 3D e tudo mais. E se der tempo, eu ainda vou incluir as outras fases, né? Que em tese deveriam ser três. Se tudo der certo, eu consigo fazer as três. Mas uma delas vai estar garantida, se Deus quiser. E eu acho que é isso, Clã. Já, caramba, já deu 20 minutos. É o que tem pra hoje, é isso aí?
Muito obrigado de novo. Tamo junto. Falou, valeu, galera.